Olá, bom dia, seja muito bem-vindo e muito bem-vindo. Eu sou o Diego Gimenez e o Veja Mercado desta terça-feira, 17 de outubro, já está no ar. Você pode nos assistir pelas nossas redes sociais ou nos ouvir pelo Spotify quando e onde quiser. As bolsas europeias e os futuros americanos negociam entre perdas e ganhos na manhã de hoje. Os investidores monitoram a escalada nos conflitos entre Israel e o grupo Hamas. Na véspera, ontem, as bolsas globais subiram e o dólar perdeu força frente às moedas emergentes. Os investidores aguardam também algum discurso de Jerome Powell, presidente do Banco Central americano, na próxima quinta-feira. A inflação persistente nos Estados Unidos, o mercado de trabalho ainda aquecido e os conflitos no Oriente Médio podem alterar a condução da política monetária da maior economia do mundo. Os impactos dessas mudanças no Brasil também serão assunto desta edição do Veja Mercado. Para conversar comigo sobre esses assuntos, recebo o chefe de pesquisa macroeconômica da Quinitro Capital, João Savignon. João, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Diego, obrigado. Eu que agradeço aqui o convite. João, começo falando sobre os conflitos de uma maneira geral. Eles acontecem já há 10 dias, os preços do petróleo dispararam, depois caíram, as bolsas caíram, depois subiram, ontem subiram, uma volatilidade bem intensa nos mercados. É possível já fazer alguma análise do impacto desses conflitos, como é que eles atingem os mercados e por quanto tempo mais essa volatilidade deve perdurar nos mercados? Pois é, a gente está numa conjuntura econômica, vamos dizer assim, pelo menos, para dizer ser fluida, né? A gente vai evoluindo de um cenário para outro, né? A gente já vinha da questão da guerra da Ucrânia, agora se soma esse conflito de Israel com Hamas. Então acaba sendo mais um risco que se coloca no balanço ali geral da conjuntura, né, e as atenções acabam se voltando para esse tema, né, não tem como, né, são regiões em que envolvem ali, se o conflito tiver alguma escalada e envolver, né, outros países, tiver um conflito mais regional, isso tem uma consequência mais direta, né, a gente vê o principal canal sendo o do petróleo, né, os preços do petróleo, né, então isso é que fica ali na atenção de todo mundo, né, se ficar algo mais contido, e aí você não tem uma escalada de fato, né, você tem um impacto menor, isso se reflete mais, né, de uma forma mais suave nos preços ativos, né, ao contrário, se tiver uma escalada, né, isso reverbera muito mais, os preços ativos não estão colocando isso tão claramente, como eu falei, né, no início, está uma conjuntura fluida, né, com notícias indo e vindo, a gente ainda não viu até esse momento uma ocupação mais clara, então uma evolução para essa escalada, pelo contrário, até acho que os mercados estão tentando acreditar numa solução mais diplomática, estão pensando na ida do próprio presidente dos Estados Unidos na região, então se conversar com os países ali e envolver uma saída mais diplomática, e você evita ter uma escalada do conflito, consequentemente, aumenta o preço do petróleo e ele acaba tendo uma reverberação muito grande sobre os demais preços da economia, né, que acaba complicando e adicionando, como eu falei, mais um fator de risco ali importante, até mais, não sei, imponderável ao cenário, né? A gente já tem um cenário já mais complexo, também com os bancos centrais tateando esse final do ciclo do processo de aumento de juros, né, um crescimento ainda forte, que a gente olha principalmente nos Estados Unidos, né, e a inflação com sinal de desaceleração, mas ainda não alcançando as metas. Então, se adiciona mais um ingrediente ali aos vários já dessa conjuntura. Então, o que a gente pode avaliar hoje é isso, é acompanhar o conflito, ver se ele vai escalar e realmente essa saída, se for realmente o que está sendo cogitado, uma saída mais diplomática, isso tende a arrefecer. Lógico que o tema vai continuar permeando os cenários, mas fica ali numa caixinha do balanço de riscos que a gente coloca, são os riscos geopolíticos como um todo. João, na próxima quinta-feira, o presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, vai fazer um discurso. O mercado aguarda as falas de Jerome Powell e, além dos conflitos, nós temos na mesa também uma inflação persistente nos Estados Unidos e o mercado de trabalho ainda aquecido. O mercado tem precificado que tipo de postura do Banco Central americano, da maior economia do mundo, para os próximos meses? Um novo aumento nos juros, seja ele em novembro, em dezembro ou no próximo ano, ele virou mais provável diante desses fatores macroeconômicos e geopolíticos também?
Pois é, esse é um ponto que está aí no radar, é o ponto principal, né? Exatamente, como eu comentei, os bancos centrais estão tateando esse final do ciclo, né? Acho que o risco principal que a gente tem que acompanhar, né, o que vem sendo monitorado, é se realmente os dados estão mais fortes, se realmente a gente tem um crescimento mais forte nos Estados Unidos, isso consequentemente tem impacto sobre a expectativa de inflação, sobre o próprio desenvolvimento da inflação corrente, e isso levaria ao risco que, na nossa opinião, é mais relevante, que é o Banco Central americano ter que subir juros não só nessa reunião de novembro, né, teria que subir além do que estaria sendo sinalizado. Esse é o grande risco do cenário hoje, né, exatamente por ter uma consequência e gerar uma nova espiral, né, negativa nos preços ativos, nova elevação dos juros longos, né, e isso acaba penalizando, e aí a gente aqui como país emergente fica de carona ali nesse movimento, do Banco Central americano. Mas hoje o cenário é que ele teria, encerrado o ciclo de altas, né, há uma probabilidade ainda, residual, não majoritária, ali em torno de 30%, dele poder fazer essa última elevação na reunião de novembro, mas as sinalizações mais recentes têm vindo nessa linha de manutenção de juros e mantê-los elevados por muito tempo, né. Acho que esse aqui é o cenário, acabou se virando o cenário base aí do consenso do mercado. Então acompanhar as falas, hoje também a gente tem falas importantes de outros membros, né, do Banco Central americano, e chegar esse momento, né, de que se os dados realmente não tiverem uma leitura diferente até essa próxima reunião, ele mantém um discurso obviamente muito duro, vai estar atento, né, ele vai estar ali acompanhando de perto os dados, mas podendo encerrar esse ciclo, né. Então o risco que a gente vê, exatamente, ele não só entregar essa alta adicional, mas podendo ir além disso, dado se os dados realmente forem mais fortes em termos de fundamentos econômicos da economia americana, e também esses riscos geopolíticos se materializarem. A gente tem uma nova escalada de preço aí do petróleo, não desse preço que a gente tem agora, né, de $90 o barril, mas deu uma escalada, ficar acima de $100, e aí isso começa a ficar mais preocupante, é um cenário que se estende o ciclo de elevação de juros. Então esse é o risco que a gente vê hoje, é o principal risco ali para o cenário, né. Certo. E, João, pegando esses impactos para a nossa política monetária aqui do Brasil, que tipo de efeito elas podem provocar? Alguns economistas, alguns analistas entendem que o Banco Central pode baixar menos os juros do que se esperava, mas até o presente momento, o Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central, se mantém inalterado, com a taxa um pouco abaixo de 10%, essa taxa terminal da Selic. Na sua avaliação, esses impactos externos podem alterar a nossa política monetária? Eles têm capacidade sim de alterar, pode alterar, mas assim, no momento, dado a informação que a gente tem disponível até agora, assim, parece que não altera esse, vamos chamar assim, plano de voo do Banco Central por aqui, né. Ele está monitorando, a gente tem elementos melhores da inflação doméstica, né, você vê que a despeito de toda essa confusão aí geopolítica, todos esses problemas que a gente enfrentou principalmente nos últimos 2 meses, né, de elevação de juros, né, externo, né, e de turbulências aí mais geopolíticas, o cenário para a inflação um pouco se alterou no Brasil, né. A gente tem uma atividade ainda também mais forte, né, e aí o Banco Central coloca isso tudo na balança, né. Ele condicionou bem, né, nas últimas reuniões, para acelerar o ritmo, ficou difícil, né, depois nessa última agora ele falou que a barra estava mais alta, então a gente vê que na verdade a barra está alta, na verdade para subir o ritmo, né, para 75, quanto para reduzir para 25. Então manter o plano de voo, ele ainda tem um juro muito elevado, já tem um cenário para se desdobrar, né, para exatamente ter uma visibilidade melhor, principalmente desse juro americano, então ele pode manter esse ritmo, né. Lógico que perdurando, são 3 elementos que a gente vê de principais, né, para essa Selic terminal não ser tão baixa assim, né. A gente tem esse crescimento tanto doméstico quanto global, né, isso acaba gerando uma consequência sobre o diferencial de juros aqui entre o Brasil e os Estados Unidos, né, fica difícil com o juro muito alto lá a gente poder cortar muito fundo aqui, né, você perde a atratividade completamente desse diferencial, e as nossas expectativas de longo prazo seguem desancoradas, elas se mantiveram ali, né, de expectativa de inflação, né, de 3,5% no horizonte mais longo, mas elas estão paradas ali, desancoradas e dependentes de um cenário fiscal aqui doméstico mais crível, né, isso a gente vai ter que testar ao longo dos próximos meses, somente nessa virada aí do ano, com as medidas, né, no Congresso, e manutenção da meta fiscal de zerar o déficit, apesar
o cenário do mercado não é de zerar, mas o governo manter pelo menos essa meta para o ano que vem, né? Então tem uma conjunção de fatores para o Banco Central aqui estar mais olhando o cenário, ficar mais data dependent e esperar a evolução dessa conjuntura mais de curto prazo, e nesse inteirinho manter o plano de voo é a decisão mais acertada. Certo, João, você fala em manter o plano de voo. Trago aqui alguns outros impactos para a mesa. Temos uma melhora na perspectiva de crescimento econômico do Brasil nos últimos meses, um ciclo de cortes concretos nas taxas de juros do país e uma inflação ligeiramente menor do que a esperada, dando sinais de que está sob controle. Só que todos esses fatores, ao mesmo tempo, acontecem aqui na nossa cena local, enquanto lá fora incertezas nos Estados Unidos e agora com os conflitos no Oriente Médio acabam pesando. Nessa balança, existe alguma perspectiva de quais fatores podem pesar mais? Se a melhora no nosso cenário local pode compensar essas incertezas lá fora? Essa é uma equação difícil ali de ter em mente. São muitos elementos, e aí o Banco Central coloca isso na balança, vamos dizer assim, né, de prós e contras, ali quando a gente chama de balanço de riscos, né, do Banco Central, da autoridade monetária, é exatamente isso. Ele está analisando esses diferentes fatores que vão pesar, né. Eu diria que o Brasil tem condições de ter um fluxo de notícias mais positivo. Como eu comentei, os dados de inflação, a despeito de toda essa né, incerteza do externo, vem se mantendo, né, mais benigno. Essa avaliação, pelo menos, é de um cenário menos de curto prazo, né, de inflação mais bem comportada no país, né. A gente tem um dado de atividade forte. Hoje, por acaso, saiu agora o dado de serviços, né, do mês de agosto ainda, foi até uma surpresa negativa, o dado veio bem abaixo do que era esperado, mas no conjunto a gente teve várias surpresas positivas ao longo do ano. O Banco Central já fez uma reavaliação do seu crescimento no último relatório de inflação, então a avaliação do hiato dele já foi atualizada, então também isso já não seria tanto uma mudança mais relevante, e aí nessa balança fica exatamente esse fator das expectativas inflacionárias, que estão desancoradas e ligadas à questão fiscal. Ele não coloca isso diretamente no balanço de risco, mas a gente sabe que tem ali uma credibilidade para ser mantida ali do novo arcabouço fiscal, e as questões externas, que agora acabam dominando a cena, né? Esse aumento do juro longo americano nesses últimos 2 meses foi bastante expressivo, e isso acaba afetando, né, toda a estrutura aqui também. Isso adiciona risco, e tem o geopolítico, que é o mais imponderável. A gente fica com uma dificuldade de analisar, né, e entender pelo menos qual que é a consequência, né? E a escalada do conflito é o que gera um catalisador, seria um catalisador para ter uma cautela adicional. Mas, por enquanto, eu acho que fica difícil avaliar essa balança, né? Hoje está pendendo mais para o externo, que a gente acaba, como eu falei, ficando ali como passageiro nesse cenário. Mas a cena doméstica, o que a gente tem de dados e fluxo de notícias, eles vêm se mantendo, de certa forma, mais positivo. A gente vai ter ainda, nos próximos 2 meses, muita coisa para acontecer ali no Congresso, né, de aprovação das medidas. Isso, de certa forma, passando, também tira mais um ponto ali do doméstico, que seria um risco, e a gente acaba somando esse fluxo de notícias mais positivas, né? Então, ter alguma clareza maior do cenário de juros americanos seria um fator preponderante para o Banco Central aqui ficar mais tranquilo em relação a esse balanço de riscos, e hoje acaba, acho que na minha avaliação, o externo preponderando nessa equação toda, né? Certo, você mencionou o Congresso, fala um pouco sobre ele agora, porque de todos esses fatores, o Congresso Brasília tem ficado um pouco em segundo plano nessas últimas semanas. Mas a reforma tributária é um assunto que deve voltar a esquentar, com possivelmente a primeira versão do texto no Senado sendo apresentada nesta semana. Essa pauta, que é histórica, tem potencial por si só de melhorar o humor no mercado brasileiro, ou ela já está precificada, essa aprovação ela já é esperada pelo mercado, e, enfim, quais podem ser os efeitos dessa tramitação da reforma finalmente lá no Senado? Esse é um tema extremamente importante para o país, não só pensando em curto prazo, mas principalmente em longo prazo. Se soma as reformas que foram feitas nos últimos anos no país, né? Então, uma das principais que estão faltando, vamos dizer assim, para o Brasil é a tributária e administrativa, né? Então, estamos entregando a tributária, né? A gente vê todas as análises, toda a análise política, né? De quem está ali no detalhe em Brasília acompanhando, a expectativa é de aprovação, né? O trâmite, às vezes o andar, às vezes não é no tempo que o mercado
pensa ou gostaria, né? Brasília tem o caminhar da política um pouco diferenciado, mas a gente vê que o desenvolvimento tem ocorrido, né? Assim, apesar de um pouco de atraso, alteração de cronograma, isso deve sair, e pelo menos que seja no finalzinho do ano, né? Às vezes aquelas notícias, a gente sabe, a aprovação acaba sendo feito um esforço ali no final do ano, é positivo, acaba gerando um fluxo de notícias positivos, diminui essa incerteza, né? Há muito ceticismo em relação ao fiscal no Brasil, principalmente nesse último mês, em que se adicionou essa dúvida sobre mudança de meta para o ano que vem ou não. Então, isso acaba sendo mais um elemento que reforça uma visão mais positiva, pelo menos para o fiscal, para o andamento do ajuste todo que a gente precisa fazer, né? Certo. Para fechar o nosso programa, João, você mencionou os números do setor de serviços, eu trago eles aqui agora. Os serviços caíram 0,9% em agosto, ante julho, e a previsão, consenso de mercado, era de uma alta de 0,4%, portanto, é um número pior do que o esperado. Essa desaceleração dos serviços, maior setor da economia, é mais um argumento, é mais uma carta na manga para o Banco Central manter o ciclo de cortes nas taxas de juros inalterado, mesmo com as incertezas lá fora? Pois é, pode ajudar, assim, apesar da surpresa negativa, né, a gente estava até aqui com uma projeção de um crescimento de 0,5%, o consenso estava muito próximo a isso também, 0,4%, veio essa queda de 0,9%. Uma queda mais significativa, serviços tem sido o motor, né, do crescimento aqui doméstico. Nós que a gente teve o primeiro semestre dominado, ali a surpresa veio do agro, né, com a super safra, mas serviços também foi beneficiado, a gente fala, tem um spillover, né, um transbordamento importante do agro para os serviços, frente à parte de transporte, né, armazenamento, e isso agora acaba tendo esse efeito, né? A parte de transporte já era esperado alguma queda na margem no mês, exatamente por isso, esse efeito, a dissipação desse efeito do agro, né, sobre esses dados de transporte, somente de armazenamento e transporte de cargas. O que me surpreendeu, eu olhei rapidamente o dado também que saiu agora, mas foi a queda no serviço prestado às famílias, né, caiu quase 4% no mês, uma queda bastante relevante, tive um mercado de trabalho bastante aquecido no Brasil, com crescimento de renda real, e a queda mais significativa, depois de uma alta de 1,2% no mês passado, chama atenção, né? Por um lado, da atividade, piora um pouco a projeção, a nossa leitura ainda para a atividade em terceiro trimestre não é de queda, a gente tem uma leitura de acomodação desse forte crescimento dos trimestres anteriores, então a gente tem um tracking que a gente faz aqui do PIB, que estava indicando 0,2 de alta ainda, ele deve ser reduzido um pouquinho com esse dado de hoje, mas ainda é um dado compatível com uma estabilidade, né, do PIB no trimestre, está pensando em relação ao trimestre anterior, e não queda. Acho que esse é o primeiro fator, né? E mais a queda observada nos serviços prestados às famílias, por outro lado, para o Banco Central, até ajuda, né? Porque a gente pensa nos serviços que são ao lado da inflação, mais ligado ao ciclo econômico, são os que têm um componente mais inercial, mais difícil, mais ligados ao mercado de trabalho, à renda das famílias, né? E vindo com um resultado mais fraco, mostra que a política monetária está fazendo efeito, a gente está com a política monetária restritiva no Brasil há muito tempo, há mais de um ano, então tem algum efeito realmente sobre isso. A gente viu já nos últimos dados de IPCA, surpresas positivas nos dados de serviço, isso acaba corroborando, ajuda pelo menos essa leitura. Então, acho que o resumo disso tudo é que acaba ajudando um pouco o Banco Central nessa leitura de um dos condicionantes que ele quer observar, né, que é uma redução mais firme da inflação de serviços, e essas ligadas ao ciclo econômico, vamos pensar os núcleos de inflação, né? Então, essa queda hoje dos serviços prestados às famílias, o volume de serviços prestados às famílias pode ser mais um fator aí que auxilie nesse movimento da inflação de serviços, né? Então, assim, acaba ajudando, não muda esse diagnóstico, acho que o diagnóstico continua sendo o plano de voo do Banco Central, tem muita incerteza, muita coisa externa, principalmente afetando, no qual o Brasil acaba sendo passageiro, mas é mais um elemento ali, pelo menos doméstico, que auxilia e mantém, pelo menos, esse ritmo de 50 pontos de corte, né? E a Selic terminal ainda tem muita água para rolar, para avaliar, mas a gente vê que, historicamente, ela acaba sendo menor do que está precificado no mercado e que os economistas projetam, né? Lógico que a conjuntura econômica do momento importa muito, a gente chama atenção exatamente para esse diferencial de juros entre o Brasil e os Estados Unidos. Então, quando a gente não tiver um cenário que a gente consiga ter uma visibilidade melhor para esse juro americano, a gente fica com mais dificuldade de pensar numa Selic terminal menor aqui pelo Brasil, né? Tá certo, João. Muito obrigado pela sua participação aqui no Veja Mercado. Foi um prazer e as portas estão sempre abertas. Até uma próxima. Obrigado, Diego. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Sempre um prazer estar aqui falando com vocês. Valeu, até mais. Antes de encerrar o Veja Mercado, vamos às últimas atualizações, é o que será assunto ao longo do dia nos mercados.
E é claro, o número de serviços certamente será repercutido ao longo do dia. Repito ele aqui. O IBGE divulgou que o setor de serviços teve uma queda de 0,9% no último mês de agosto em relação ao mês de julho. A previsão do mercado era de uma alta, gente, de 0,4%. Amanhã o IBGE vai divulgar a pesquisa mensal do comércio, referente também ao mês de agosto. Na quinta-feira tem o IBCBR, divulgado pelo Banco Central também do mês de agosto, que é considerado uma prévia do PIB brasileiro. Além disso, a temporada de balanços ganha atração nos Estados Unidos e a reforma tributária, a primeira versão do texto pode ser apresentada nesta semana no Senado Federal. Passando brevemente pelos indicadores, o dólar comercial abre o dia em estabilidade, cotado a R$ 5,04. E os futuros do índice Bovespa são negociados em queda de 0,5% nesta manhã. Ponto final nesta edição do Veja Mercado. Quero agradecer sua companhia, sua audiência e lembrá-lo que o nosso programa é transmitido de segunda a sexta nas nossas redes sociais e você também pode nos ouvir pelo Spotify quando e onde quiser. O Veja Mercado é oferecido pela JHSF. Amanhã eu estou de volta, a gente se encontra aqui. Até lá!